Oi, gente! Bom dia! Sejam bem-vindas mais uma vez ao Conexão Materna. Então, essas aulas gratuitas semanais, né? Então, geralmente as aulas são todas as quintas-feiras, às 8h08 da manhã. Mas, devido ao feriado da Páscoa, né? Então, tô fazendo aula hoje. Então, excepcionalmente hoje, essa semana, né? Então, ela tá sendo hoje terça-feira. Tá bom? Mas já anota aí na sua agenda, né? Que a aula é toda quinta-feira, às 8h08 da manhã, horário de Brasília, né? Então, vamos lá. Então, qual é o tema da nossa aula de hoje? Então, o tema da aula de hoje é por que meu filho às vezes fica tão irritado e agressivo, né? Tem criança que ela fica tão irritada que ela quer bater, né? Então ela quer chutar, quer morder. Por que será que isso acontece, né? Então eu vou falar aqui com vocês por que isso acontece. Trouxe aqui 9 possibilidades, tá? Porque é muito complexo. A gente não pode dizer assim, é isso mesmo, pronto, acabou. É por isso que seu filho fica assim. A gente não pode bater o martelo e falar desse jeito, né? Então a gente tem que analisar a situação. Então aqui eu trabalho de uma forma com um olhar integrativo para a criança, para o comportamento dela. Então a gente tem que analisar várias coisas antes de dizer realmente o porquê daquele comportamento, tá? Então, vou trazer aqui para vocês 9 possibilidades, 9 tipos de situações que a gente tem que olhar de uma forma com carinho, né? Então a gente tem que analisar todas essas situações para ver realmente o que pode estar levando a criança até aquele comportamento. Então a criança pode ter mudanças muito bruscas de humor, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar irritada, né? Ou então ela pode ficar muito ansiosa. Tem criança que fica ansiosa e começa a roer unha, né? Começa a desenvolver uns tiques nervosos. Mas por que será que isso acontece? Então a gente tem que avaliar várias coisas, e são coisas que a gente pode ir mudando aos pouquinhos no nosso dia a dia, porque tudo com a criança é um processo, né? Então nada acontece da noite pro dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o que eu vou falar aqui com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai entender por que nossos filhos apresentam essas mudanças, né, bruscas de humor, ficam agressivos, e a gente vai refletir, tá, gente? Eu quero que vocês reflitam aqui comigo, né? Então, eu vou te passar essas possibilidades que eu falei, essas 9 possibilidades, e aí a gente pode refletir junto aqui, ou então você vai anotar as possibilidades que eu vou te passar, tá? E você vai refletir depois com calma, aí no seu cantinho. Será que é isso? Será que pode ser aquilo, né? Então a gente a gente tem que passar por esse momento de reflexão, tá bom? Para analisar a situação, o comportamento da criança, tá bom? Então a gente vai refletir sobre isso, sobre a nossa parcela de autorresponsabilidade, tá bom? E como que a gente pode colaborar para uma mudança no dia a dia, né, da criança, pra gente ver aí melhorias no comportamento dela, tá bom? Então vamos lá, então já aí vai pegando sua água, seu café. Hoje eu não tô com café, eu sempre faço as aulas com cafezinho, né? Hoje eu não tô com café, já tomei 2 xícaras de café hoje, já é o suficiente. Então agora eu tô com uma aguinha aqui, tentando empurrar água, né, pra mim. Já falei aqui com vocês que pra mim é bem difícil beber água, mas eu tô tentando. Tô dando aqui o meu melhor. Mas vamos lá, então, gente. Então, a gente sabe, né, que são os desafios, né, naturais, né, nesses primeiros anos de vida da criança, né, especialmente aí dos 0 aos 7 anos, né, que é a minha área, né, de minha especialização. Eu trabalho com as crianças de 0 a 7 anos, mais especificamente de 1 a 7 anos, né? Então, a gente sabe que são vários desafios, né, que surgem todos os dias, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer para ajudar e amenizar, né, nesse processo, tá? De educação. Mas, sem dúvidas, né, o que acontece? Depois que a pandemia começou, né, algumas coisas ficaram mais difíceis do que já eram. Eu só bati aqui na mesa que mexeu aqui o tripé.
Né? Então, assim, a gente não precisa viver em conflitos, desafios de poder, ataques emocionais, tá bom? A gente não precisa disso no nosso dia a dia, tá bom? Porque isso desgasta o bem-estar e a felicidade de todo mundo da família, né? Então, isso é bem óbvio. Mas o que acontece? Quando a gente começa a estudar o desenvolvimento infantil, fica bem claro que toda criança ela vai apresentar desafios de comportamento. Não existe uma criança que ela é boazinha, comportadinha o tempo todo. Se a criança é desse jeito, vamos também parar para olhar, tá bom? Porque desafios são esperados, desafios de comportamento são esperados, né? Não é que é só nos primeiros 7 anos, no primeiro setênio, né? Todas as fases a gente vai passar por enfrentar algum desafio de comportamento, né? Mas eu vejo que os pais, eles sentem mais dificuldade nesses primeiros anos, né? Porque tem essa questão de interpretar, de saber, né, o que tá acontecendo com a criança. Então, assim, toda criança, ela vai apresentar birras, ela vai ter ataques de birras, ela vai gritar, ela pode ser um pouco agressiva, tá bom? Por que isso acontece? Porque eles não sabem lidar de uma forma respeitosa com os seus sentimentos, né? Isso eu tô aqui sempre falando com vocês. Então, o que são as birras, né? Então, as birras é a criança que ela não sabe comunicar de uma forma respeitosa o que ela tá sentindo, né? Então, o cérebro primitivo dela que age, então ela acaba ali, né, botando aquilo que ela tá sentindo de uma forma muito explosiva pra fora, tá? Então, a criança, ela quer bater, ela quer chutar. Então, esses são comportamentos esperados, né? Principalmente para as crianças menorzinhas, né? As crianças aí de 1 aninho até 3 aninhos, 4, né? Então, esses comportamentos, eles são esperados e ele tem aquele pico, né? Tem o auge, que é quando chega a fase dos terríveis 2 anos, né? Os teenagers. Cada fase são esperados certos tipos de comportamento, tá bom? Então, nosso papel como pais, né? Como mãe, como pai, é a gente estudar, a gente ler sobre o que esperar de cada idade, de cada fase da criança, né? Tá, Cíntia, eu tô entendendo o que você tá falando. Então, esses comportamentos do meu filho é normal. Sim, são normais. Só que acontece? A forma como ela vai estar expressando isso, se estiver de uma forma muito intensa, então a gente tem que parar para ver, né, o que pode estar acontecendo, o que pode estar intensificando esses comportamentos, tá? Então, esses comportamentos são normais, mas a intensidade desses comportamentos que a gente tem que parar para ver, tá bom? Então, assim, quando a criança age dessa forma, não é um sinal, assim, claro, que a gente tá falhando em algum aspecto da educação, né? Então, é apenas um sinal que a criança é normal, vivendo fases normais, tá? Só que a gente tem que ficar atento para esses sinais, para as possíveis causas para esses comportamentos quando estão muito intensos, né? Então, o que pode ser? Então, pode ser que provavelmente pode ter alguma coisa em excesso, tá? No dia a dia da criança, ou pode estar faltando alguma coisa no dia a dia dela, né? Então, e a birra da criança é essa forma de expressão que ela tem, né? A forma dela de pedir ajuda, né? Então, eu sempre falo aqui com vocês, todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, o seu filho, toda vez que ele tem algum tipo de comportamento, assim, mais exagerado, né, mais intenso, ou uma birra, alguma coisa assim, uma coisa que você vê que tá fora do normal, ele tá querendo te falar alguma coisa. E é nosso papel, nosso dever, identificar o que o nosso filho tá querendo dizer pra gente, né? A gente tem que decodificar essa mensagem que ele tá querendo passar. Nem sempre é fácil a gente vai decodificar essa mensagem, mas a gente tem que estar sempre assim com as anteninhas ligadas, observando, né? E para ver o que pode estar ali por trás daquele comportamento, tá? Então agora eu vou passar aqui para vocês as possibilidades, tá bom? O que pode levar a criança a ficar
mais irritada, mais imediatista, mais agressiva, mais ansiosa, né? E aí a gente vai refletir sobre tudo isso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu fiz um slidezinho com as 9 possibilidades, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que pode contribuir para o seu filho ficar irritado, ou agressivo, ou ansioso, ou muito imediatista, tá bom? Então, o primeiro fator que pode contribuir é o estado interior dos pais, né? Então, gente, é incrível como que as crianças conseguem sentir, né, o nosso estado interior. Às vezes a gente tenta evitar, a gente não quer passar pra eles, né, o que a gente tá sentindo, seja se a gente estiver triste ou se a gente estiver ali com raiva, especialmente as mães, né, que nos períodos pré-menstruais que ficam ali com os hormônios, assim, a gente acaba passando por várias mudanças de humor. As crianças sentem isso, né, elas se conectam com o nosso estado interior. Apesar da gente estar querendo passar para elas uma outra coisa, né, eles acabam sentindo isso, tá? Então, isso também é um fator que pode contribuir para a mudança de comportamento do seu filho, é o seu estado interior, tá? Então, vamos assim, tentar buscar um ambiente interno de calma, tranquilidade, uma comunicação mais suave, gestos leves, né? Tentar emanar, assim, calma e harmonia para a criança. Nem sempre é fácil, mas a gente tenta, né? A gente tá aqui tentando ser melhor um pouquinho todos os dias, tá bom? Então, esse é um dos fatores, tá? O outro fator, né, que pode contribuir é a falta de rotina e ritmo, tá? Então, gente, assim, crianças que não seguem uma ordem no dia, que acordam e não sabem o que vai acontecer no dia dela, não sabem o que esperar, né? Elas se tornam naturalmente mais irritadas e agressivas, tá bom? Então, porque ela não sabe o certo, o que vem pela frente, essas crianças, elas costumam disputar mais poder com os pais, tá bom? Porque quando aí o pai do nada, ele decide determinar o próximo passo do dia, a criança, ela não tá esperando que aquilo vai acontecer, então ela fala assim, epa, que é isso? Isso, eu não sabia que a gente ia fazer isso, então eu não quero fazer, né? Então, é muito importante a criança, ela ter essa rotina, né? Uma rotina com ritmo, claro, né? Para ela saber o que esperar do dia dela. Então, eu sempre falo, todo atendimento, né, que todas as mães que vêm para mim durante os atendimentos falando que a criança tá um pouco mais irritada, mais agressiva, que ela quer, né, que a criança tá... Eu vejo que a criança não tem rotina nenhuma, então eu já identifico ali na hora, né? Então, todas as mães que vêm para atendimento para mim dessa forma, eu já indico logo fazer um quadro de rotinas, tá bom? Para a criança saber o que vai acontecer no dia dela. Isso é muito importante. A criança, ela precisa dessa previsibilidade. E a rotina não é uma coisa ruim, tá bom? A rotina não tem nada disso que rotina engessa, né? Que vou ficar sem liberdade. Ao contrário, rotina liberta, né? Então, se você tá em busca de ter um bom comportamento, se você quer que o seu filho tenha um bom comportamento, tenha um quadro de rotinas em casa. Para o seu filho saber exatamente o que vai acontecer no dia dele, tá bom? E nessa rotina você tem que ter um ritmo, tá bom? Tem que ter a variação de atividades, tem que ter atividade para a criança gastar energia, para a criança brincar mais calma, atividade de contração. Ela tem que ter contato com a natureza também, ela tem que brincar livre, tem que ter atividades guiadas, pode ser atividades guiadas pelos pais, e atividade livre também, que a criança vai lá e lá brinca do que ela quer. Tá bom? Então, é muito importante. Isso tudo a criança tem que saber, ela tem que saber o que esperar, tá bom? Outro fator também que contribui para a criança ficar mais irritada e mais agressiva é dormir tarde e acordar tarde. Gente, criança tem que dormir cedo e acordar cedo. Tá bom? Então, o nosso corpo, até para os adultos, todos nós nascemos com esse reloginho interno, nosso ciclo circadiano foi feito para isso, pra gente dormir cedo e acordar cedo. É que nós, adultos, né, quando a gente chega na fase adulta, a gente acaba
se envolvendo com nossas atividades, nossas tarefas, e fica inviável, né? Pra gente dormir muito cedo e acordar cedo. Mas a criança, ela tem que dormir cedo e acordar cedo, tá bom? Então, um horário bom para a criança dormir é entre 7 e 8 horas da noite e acordar aí entre 6, 7, no máximo até 8 horas da manhã. Tá bom? Mesmo porque tem certos hormônios do crescimento para a criança se desenvolver de uma forma saudável que eles são produzidos a certas horas, tá bom? Então, se a criança ela perde aquele horário da produção daquele hormônio que deveria ser quando ela estivesse dormindo, ela vai estar faltando alguma coisa nela, tá bom? Então, também isso é muito importante, a gente ficar muito atento para isso, tá? Porque também a criança que dorme depois das 9, 10 horas da noite vai trazer algum malefício para o desenvolvimento dela devido a esses fatores devido a isso que eu tô falando com vocês, tá bom? Então a criança vai ter mudança brusca de humor, ela vai ter dificuldade de concentração, falta de apetite, né? Então a criança também que ela acorda muito tarde, não tem horário das refeições corretas. Então, por exemplo, a criança acorda tarde e ela vai direto almoçar, né? Então, são vários malefícios que isso pode acontecer, tá bom? Uma coisa também que não tava aqui para eu falar, que eu tô tendo um roteirinho aqui do que eu quero falar com vocês, mas a criança também que ela dorme muito tarde, ela acorda tarde, ela tende a fazer opções não tão saudáveis na hora de comer, sabe? Isso também interfere muito, reflete muito na alimentação da criança, tá bom? E outro fator aqui que eu acho que vai ser, assim, um fator, assim, que vai definir mesmo, assim, o comportamento do seu filho é o excesso de eletrônicos, tá bom? Depois aí que começou a pandemia, né, que teve quarentena, e os pais estão usando mais a televisão como forma de deixar as crianças mais quietinhas, né, para eles conseguirem trabalhar em paz. Assim, é inevitável que trabalhar em casa, com as crianças em casa, né, tá sendo, assim, um dos maiores desafios que os pais podem vivenciar. Ainda bem que agora já tá tudo voltando ao normal, né? Mas expor as crianças excessivamente a estímulos eletrônicos gera um efeito reverso, tá bom? Então a criança ela vai ficar ali paradinha, quietinha, em frente à tela, né? Só que é só você desligar a televisão que a criança surta, tá? Então, aí acaba tendo episódio, assim, de birras homéricas, aquelas birras surreais, agressividade, respostas vingativas. Isso tudo é originado do excesso do estímulo de telas, tá bom? Então, isso é uma conta que você vai pagar. Então, é isso realmente que você quer, né? Então, reflete aí. Então, é esse preço que você quer pagar? Tá bom? Então, assim, já é comprovado, os cientistas já bateram martelo, já publicaram vários estudos sobre os efeitos negativos do uso excessivo de telas, tá bom? Você quer... A gente sabe, né, que a tecnologia veio pra ficar, às vezes é inevitável a criança ter o contato ali com a tela. Mas tem que ter o uso moderado, tá bom? E você tem que observar o seu filho, como que ele fica com o contato com as telas, tá bom? Então, às vezes eu falo assim, esse comportamento é normal para a fase do meu filho, né? Mas aí os pais têm que parar e observar, será que tá tão normal assim mesmo? Né? Tem que observar, faz um teste mas olha só, todo teste que você for fazer na sua casa tem que ser no mínimo por 7 dias, tá bom? Então, faz um teste. 7 dias, seu filho assistindo só 1 hora por dia. E faz um teste dele assistindo, sei lá, 3 horas por dia. E você observa o comportamento dele. Ou então, se você quiser fazer um teste melhor ainda, faz 7 dias sem tela nenhuma para ver como é que fica o comportamento dele, né? Se você tirar totalmente de uma vez, a criança vai ficar mais agressiva, porque acontece. Aquela luz ali que sai das telas no nosso cérebro funciona como drogas. A gente fica viciado naquilo, a gente quer ver mais e mais, tá bom? Então, quando você for tirar,
tem que ir tirando aos pouquinhos, vai diminuindo aos pouquinhos, pra criança não sofrer muito dos efeitos da abstinência, tá bom? Então, você vai tirando aos pouquinhos, 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 até os filhos ficar sem nada, aí você vai observando o comportamento dele, como é que ele vai mudando, tá bom? Então, isso também é um dos fatores que a criança, pra mim, de todos os acompanhamentos que eu faço com as famílias, esse aqui é o campeão, tá bom? É o campeão para influenciar o comportamento da criança. A criança vira outra. A criança que não brincava antes começa a brincar. A criança que não tinha muita imaginação para brincar fica uma criança cheia de imaginação, porque é o excesso de telas, tá bom? O excesso dos eletrônicos, tá bom? Ele influencia muito no comportamento da criança, tá? E passando aqui, continuando a nossa listinha, né? Então, o que mais que contribui para a criança ficar irritada e agressiva? É o excesso de estímulos, tá bom? Quando eu falo excesso de estímulos, não é os estímulos eletrônicos que eu acabei de falar, tá bom? Aqui eu tô falando de outros estímulos, por exemplo, os pais que dão muitas explicações para a criança. Então, as crianças elas precisam viver um mundo lúdico, né? Um mundo cheio de história, fantasia, criatividade, brincadeiras, né? Se a maior parte do dia a criança ela tem acesso a um acesso muito tem um dia a dia assim muito intelectual, com muitos conhecimentos assim, que a criança não precisa naquele momento, né? Se os pais dão muitas explicações complexas para tudo, o sistema da criança vai ficando sobrecarregado, tá bom? E a criança pode até desenvolver, sentir que nervoso, ela começa a roer unha, a ficar se futucando, né? Isso também, quando a criança começa a ter esses tipos de coisa, esses sintomas, quer dizer que também que a criança ela pode estar ali muito sobrecarregada com muita informação, né? Então, lembrando, já falei isso aqui para vocês em outras aulas, que o nosso cérebro ele só está completamente formado aos 25 anos de idade, tá bom? Então, por isso que a gente fala que nos primeiros 7 anos de vida da criança, não é hora para a criança ficar aprendendo letra, número, aprender a escrever. O cérebro dela não tá pronto para isso. Então, ela fica com a cabeça sobrecarregada. E isso vai influenciar, vai refletir no comportamento dela. Tá bom? Então, isso que fica bem claro pra vocês. Então, dos primeiros, assim, a alfabetização tem que começar assim por volta dos 6, 7 anos, no primeiro ano mesmo, tá bom? Antes disso, não é recomendado. Por esse fator aqui que eu tô falando com vocês, excesso de estímulos. A criança fica com a cabeça sobrecarregada, o cérebro dela não tá pronto para receber esse tipo de informação, tá bom? Então, nesses primeiros anos, a gente tem que trabalhar muito com a fantasia, estimular, assim, o lúdico da criança. É possível a criança aprender por outras formas, né? Através de brincadeiras, né? Ela vai aprender, sim, a contar, mas não precisa aprender a escrever número. Ela nem tem um sistema motor pronto para ficar segurando ali um lápis, uma caneta, né? Então, esse sistema de educação tradicional também influencia muito no comportamento da criança, tá bom? E outro fator aqui eu pulei, não coloquei aqui na listinha, mas tem aqui nas minhas anotações. Outro fator que contribui, né, para a criança ficar, né, ansiosa, irritada, agressiva, é a superproteção ou excesso de elogios, tá bom? É claro, né, que a gente não quer ver nosso filho sofrer. Nenhuma mãe quer, nenhum pai quer isso. Só que impedir a frustração deles não é nosso papel. Não é a nossa missão impedir a frustração dos nossos filhos. Nosso papel é guiar, né, para guiar eles para o mundo, né? Então, assim, a criança ela precisa vivenciar dificuldades, ela tem que aprender a se esforçar para superar, né? Então, ela pode ficar assim chateada por ela não conseguir encontrar novas formas de fazer alguma coisa, né? Então, a gente vai lá, a gente guia, a gente mostra para ela o caminho de como conseguir. A gente não vai lá e faz pela criança. A gente mostra para ela como que ela pode fazer. Então, a gente vai fazendo isso dando pequenos passos, né? Então, a gente sabe que de primeira a criança não vai conseguir, por exemplo, usar o garfo e a faca,
né? A gente sabe que ela vê, ela se esforça, que ela quer fazer aquilo ali, então ela fica frustrada, então ela tem uma birra por causa daquilo ali, só que é normal, né? Então a gente vai mostrando pequenos passos para a criança de como que ela pode conseguir isso, né? E outra coisa também é o excesso de elogios, né? Então, elogiar em excesso e impedir qualquer forma de desapontamento não vai educar seu filho. Então, a gente tem que trabalhar com o encorajamento. Isso que eu acabei de falar de mostrar pequenos passos é uma forma de encorajamento também, tá bom? E isso, essa superproteção, esse excesso de elogios, leva a gente para o outro fator que também contribui para a agressividade e a criança irritada, que é a falta de autonomia, tá bom? Então, toda criança, ela quer experimentar, né? Então, são crianças que nascem naturalmente, assim, empáticas. E no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, a criança aprende por imitação, tá bom? Então, você quer ver uma criança feliz, então dá alguma tarefa para ela se sentir útil, aceita, importante, que ela é pertencente daquela família, né? Então, pedir ajuda, sempre você pede ajuda para a criança, porque a criança ela tem esse senso de empatia dentro dela que ela vai querer ajudar, né? Então, pedir ajuda para lavar a louça, para ela passar um pano, para tirar o pó, né? Colocar a roupa dentro da máquina, para dobrar, né? Então, você também pode pedir ajuda para a criança para ligar a TV, para desligar a TV, tá bom? Então, assim, quando a gente tenta fazer tudo pela criança, a gente impede ela de fazer essas coisas, ela não se sente útil, aceita, importante e ela vai se comportar mal, tá bom? E às vezes nem sempre isso fica muito claro pra gente quando a gente vai parar pra avaliar a situação, né? Tentar decodificar a mensagem que o nosso filho tá querendo trazer pra gente. Mas isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Como é que tá a autonomia do meu filho? Né? Eu tô deixando ele fazer as coisas do jeitinho dele, né? Então a gente tem que parar pra ver isso também. E isso leva a outro fator, que são poucas responsabilidades. Então, toda criança, ela precisa de responsabilidades, de acordo com a idade dela, é claro, não é tudo que a criança, ela pode fazer. Mas, então, deixar a criança desde pequena, colocar o sapato na porta quando ela entra, aprender a levar o prato para a pia, né? Arrumar a cama antes de levantar, depois de levantar. Né? Então, cada responsabilidade dessa educa a criança, né? Educa a criança para ela estar aí se desenvolvendo. E cada uma dessas possibilidades pode ser sentida e percebida por nós como uma nova janela de mudança, tá bom? Então, são esses fatores que podem contribuir para a criança ficar mais irritada e agressiva, ansiosa. Então, não tá aqui tudo aqui, mas eu vou repetir aqui com vocês, tá bom? Então, quais são os 9 fatores que contribuem para a criança ficar irritada e agressiva, tá bom? Primeiro, é o estado interior dos pais. Então, vamos observar aí como é que a gente tá, o que as crianças sentem, né? Como é que a gente tá sentindo por dentro. Então, vamos tentar passar isso de uma forma mais calma para a criança, né? Falta de rotina e ritmo. A criança precisa de previsibilidade no dia dela, tá bom? Mas isso tudo com ritmo, né? Então tem que ter aí uma variação de atividades, uma sequência de atividades. Dormir muito tarde e acordar tarde. Isso influencia muito no comportamento da criança. Ah, mas meu filho dorme 12 horas por dia. Mas isso não quer dizer nada, tá bom? Isso influencia sim no comportamento dele, porque vão ter certos hormônios que ele não vai estar sendo produzido, porque certos hormônios são produzidos em certas horas da noite, e se a criança ali, ela perdeu aquela janela da produção do hormônio, ela não vai receber aquele hormônio, tá bom? Então, dormir muito tarde e acordar tarde é o terceiro fator. Fator 4, o excesso de eletrônicos. Deixa eu estar aqui. Então, o quarto fator é o excesso de eletrônicos, tá bom? Esse aí, como eu falei pra vocês, é o fator campeão de todas as famílias que eu atendi. É o fator campeão que contribui para a agressividade da criança, tá bom? Para a criança ficar mais irritada. O quinto fator é o excesso de estímulos, muitas explicações, muitas coisas racionais. Sobre os 7 anos da criança, ela não precisa disso, tá bom? Ela precisa do lúdico, da fantasia, tá? Contar muita história, ler muita historinha pra ela. Contos de fadas são maravilhosos, tá bom?
Também existem, assim, contos de fadas, histórias, pra a gente ensinar alguma coisa pra criança, tá bom? Então, por exemplo, se o seu filho tá passando por período assim, de sentir muito medo e tal. Então, você pode ler alguma história sobre medo pra criança, pra ela a começar a assimilar aquilo ali. Então, assim, tem várias formas pra gente trazer o lúdico pra criança, pra o mundo da fantasia, tá bom? Eu falei que é 5. Me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, agora o sexto que eu falei com vocês antes é a super proteção, tá bom? Não deixar o seu filho fazer. Então, o seu papel não é fazer por ele, deixa ele fazer. Bom, o fator 7 que eu falei com vocês foi da falta de autonomia. Então, a criança tem que ter autonomia. O 8 foi as poucas responsabilidades. A criança tem que ter responsabilidades. Ela tem que ter a tarefa dela, o que ela pode fazer ali, né? De acordo com a idade dela. Esse foi o último. Falta de autonomia. Isso, foram 9 que eu passei pra vocês. E poucas responsabilidades, tá bom? Então, vocês vão avaliar, tá bom? Quem chegou agora na aula, eu vou deixar essa aula gravada aqui por 24 horas. Vocês podem assistir depois, tá bom? Então, vocês têm que pegar esses fatores que eu passei aqui pra vocês. Então, como eu falei no início da aula, essas são algumas possibilidades que contribuem para a criança ficar mais agressiva, mais irritada, mais ansiosa, tá bom? Então, vocês têm que pegar esses fatores e analisar dentro aí da sua casa, da sua realidade, tá bom? O que desses fatores, o que pode estar influenciando no comportamento do meu filho, que pode estar contribuindo para o meu filho estar se comportando dessa forma, tá bom? E aí você começa o seu processo de mudança. Lembra que são pequenos passos. Toda mudança é um processo, a gente não consegue ver o resultado aí do dia pra noite, tá bom? Então, mas tem uma pequena mudança. Acredite, pequenas mudanças, mesmo assim, que quase imperceptíveis, podem transformar o seu lar, tá bom? Aí as disputas de poder, tudo que você estiver passando com seu filho. Então, assim, a gente nunca vai conseguir ter um dia perfeito, dias impecáveis, sem erros, sem cansaço, sem estresse, né? Mas isso não significa que a gente vai desistir, né? Então, a gente segue tentando ser um pouquinho melhor todos os dias. É 1% por dia. Então, se hoje eu fui 1% melhor que ontem, tá ótimo, maravilhoso, tá bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Então, espero que vocês não tenham anotado aí. Se vocês não anotaram, né, o resumo dessa aula vai estar lá no grupo do Conexão Materna, tá bom? Então, se você não entrou no grupo ainda, só entrar no link da minha bio que você consegue entrar no grupo, tá bom? Então, lá no grupo eu não fico mandando mensagem lá não, tá? Lá no grupo eu só aviso que a aula vai começar e depois eu envio o resumo da aula. E depois de toda a aula eu abro o grupo para dúvida, eu abro o grupo para eu abro o grupo para dúvidas, né? Então, o grupo fica aberto ali só um dia, aí acaba aquele dia, eu fecho o grupo e vocês não ficam mais sabendo de mim. A não ser que vocês venham aqui no meu perfil no Instagram querer saber o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, tá bom? Então se você quer saber a listinha lá, eu vou colocar o resumo daqui a pouco lá no grupo, tá bom? Se você tiver dúvida, pergunta lá no grupo também. E se essa aula fez sentido pra você, né, então encaminhe pra outras mães. Eu vou deixar essa aula salva aqui por 24 horas, depois ela sai do ar, tá bom? Depois essa aula vai só pras minhas alunas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha feito sentido pra vocês o que eu falei aqui hoje. E a nossa próxima aula é semana que vem. Então, se você tiver alguma sugestão de tema para aula, pode mandar para mim por aqui por direct, tá bom? Todas as sugestões eu anoto todas. E eu vou trazendo os assuntos. Toda semana eu trago um assunto diferente, tá bom? Então é isso. Tenha uma boa Páscoa para vocês. E até semana que vem. Um beijo.